Hoje, terapia da gula especial de Dia dos Namorados. Eu vou preparar 2 pratos que vão estar em 2 vídeos disponíveis que vocês vão ver. O primeiro vai ser um papilote de salmão com legumes e o segundo uma mousse de limão siciliano. O que eu vou usar para fazer o papilote de salmão? Eu tenho aqui 2 peças de salmão. Como é um especial de Dia dos Namorados, eu vou fazer para mim e para minha namorada. Então eu tenho aqui 2 peças de mais ou menos uma média de 230, 250 gramas cada peça de salmão. Eu tenho tomate, cenoura cortada em rodelas, os tomatinhos eu cortei em pedacinhos. Eu tenho pimentão vermelho e amarelo, que para não ficar muito forte o pimentão, eu botei ele no prato com azeite logo em seguida que cortei e coloquei por 30 segundos, 1 minuto no micro-ondas. Abobrinha, cebola roxa, que eu fiz a mesma coisa para não ficar com bafo de cebola. Eu aproveitei, logo em seguida que eu cortei ela, né? Vejam que os pedacinhos estão um pouco grandes, mas logo em seguida que eu cortei, eu coloquei 1 minuto no micro-ondas com azeite e vou temperar esse salmão com limão siciliano, cebolinha, salsa, alecrim e endro. E ainda vou colocar um pouco de alho poró. Então a barbada, vocês vão ver que é barbada de fazer, e eu escolhi esse prato justamente porque é muito fácil. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o sal no peixe. Então vou dar uma salgada nele, né? Procurem não salgar muito, o peixe é muito sensível. Vou colocar um pouquinho de pimenta também, pimenta do reino. E eu gosto sempre de colocar umas gotinhas de vinho no salmão, mas não procurem colocar muito, coloquem só umas gotinhas de vinho para ele ficar com uma cor e também pegar um sabor. Então vejam que eu coloquei pouca coisa de vinho no salmão. Que vinho que vocês vão usar? Usem o vinho que vocês bebem, aquele vinho, aquele paladar que vocês gostam. Então aqui eu estou dando uma apertada no meu limão para poder cortar ele e já colocar um pouco também de suco de limão. Então vamos colocar um pouquinho de suco de limão por cima do salmão. Cuidado para não ir a semente do limão. E agora não vou nem deixar ele descansar muito tempo. Só vou separar ele aqui do lado, porque eu vou precisar de um prato e vou precisar de uma folha de papel manteiga. Vocês podem fazer o papilote. Papilote é uma técnica de cocção francesa, né? Também na Itália se chama cartoccio, essa técnica de cocção, que significa justamente o uso de um papel, a cocção por meio de um papel. Então vocês coloquem um prato mais ou menos fundo por baixo e aí vão colocando já os legumes, alguma coisa dos legumes, podem ir colocando. Aqui eu vou separar mais ou menos a metade para cada um dos papilotes que eu vou fazer. Como é Dia dos Namorados, eu vou fazer 2 papilotes, né? Então aqui ó, já coloquei alguma coisa dos legumes, vou colocar um pouco de cebola roxa embaixo, com um pouquinho do azeite pingando, e vou colocar também um pouco dos pimentões. Logo em seguida, eu venho com o peixe. E aí eu vou distribuir o alho poró também por cima dele. Vou distribuir um pouquinho do alho poró à volta. Eu tenho aqui mais ou menos 5 rodelas de alho poró, de mais ou menos meio centímetro cada uma, que eu cortei em 4. Então coloco um pouco do alho poró e vou colocar por cima do peixe e à volta os temperos.
Então um pouco de alecrim para dar um sabor. O alecrim vai muito bem com o peixe, eu adoro. E a combinação combina muito bem com o limão também. Vou colocar um pouco de cebolinha, também em cima dos legumes, e a minha salsa. Pode botar bastante salsa, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade com relação à salsa. Um pouco do azeite, aquele que estava no pimentão, que ele já vem com o sabor do pimentão, fica bárbaro, fica sensacional. Coloca em cima do salmão. Um pouco do azeite que estava na cebola, também coloca por cima do salmão. Mais um pouquinho de pimenta na volta. Mais um pouquinho de sal. E mais um pouquinho de azeite só para em cima dos vegetais. Isso aqui vai ficar com o sabor do azeite, vai ficar sensacional. O que nós vamos fazer agora? Agora nós temos que fechar o papelote. Quando vocês forem usar o papel, procurem um papel que tenha mais ou menos em torno de uns 50 centímetros, alguma coisa assim, que vocês possam fechar ele de forma que não vaze, né, o líquido que tem aqui dentro. Então vocês vão enrolar ele da melhor forma possível. Algumas pessoas costumam colocar até 2 papéis, tá? E outra coisa que tem que ser feita, vocês têm que fazer basicamente um envelope com esse papel. Então vocês vão fechando ele até em cima, procurando fechar, deixando um espaço em cima com ar para que ele possa respirar. Então eu vou fechar aqui e já vou fazer o outro papilote para a gente colocar no forno. Já coloquei todos os vegetais, todos os temperos dentro. A última coisa que falta é colocar umas raspas de limão siciliano. E agora fechar o papelote. Se quiserem, podem usar 2 folhas de papel, podem usar também papel alumínio. O interessante é que fique bem fechado dos 2 lados, para que o ar possa circular por dentro do papel e possa cozinhar o peixe com aquele ar que está tendo dentro do papel e todos os temperos que estão aqui. Então, fechado o nosso papilote, está bem fechado, provavelmente não vai escapar nada daqui. Então, a gente agora coloca ele dentro de os 2 papelotes aqui. A gente coloca ele no forno para que ele asse durante cerca de 10, 15 minutos e ele já está pronto. Então vamos colocar no forno. Passado mais ou menos 15 minutos, está na hora da gente tirar o nosso salmão do forno. O cheiro tá fenomenal. Muito cuidado quando forem pegar o salmão, porque o que vai acontecer? Aqui dentro o ar está quente, porque ele está assando o salmão. Então, consequentemente, a gente tem que colocar. Ele abriu embaixo. Se quiserem fazer com papel alumínio, também podem fazer. Então, aqui está o nosso papilote e o nosso salmão. Vejam que ele está assado. Vejam que ele está totalmente assado. Vamos tirar esse aqui da frente para que possa ver.
E olha, o cheiro tá um espetáculo. Então agora nós vamos provar o nosso papelote de salmão. A textura parece que tá boa, ele poderia ter ficado um pouquinho menos no forno para ficar um pouquinho mais rosado, mas isso tudo depende de como a pessoa gosta de comer o salmão. Então sempre deixe entre 10 a 15 minutos. E também, se não quiserem fazer com papel manteiga, que ele pode acabar arrebentando, podem fazer também com papel alumínio. E outra coisa, muito cuidado sempre quando abrir, porque pode vir o vapor que está dentro do envelope e vocês acabarem se queimando com esse vapor, queimar a mão, queimar o rosto, esse tipo de coisa. Vamos provar. Ficou um espetáculo. Até o próximo Terapia da Gula. E não se esqueçam que tem outro vídeo onde eu mostro como fazer a sobremesa do Dia dos Namorados, que é um mousse de limão siciliano. Até mais!